contigo, nossa eterna gratidão. Mais uma vez cumprimentamos os irmãos presentes e os que, através da televisão Chico Xavier, estão nos acompanhando a partir desse instante. Nós queremos desejar que a rosa crística floresça no coração de todos, que o dom das violetas esteja constante nas suas vidas, nos seus caminhos, para que nós construamos uma sociedade mais justa, mais humana e mais fraterna, que possamos superar todos os conflitos existentes entre nós e no mundo inteiro, vivendo numa fase que nós podemos chamar de transição, possivelmente daqui os mais velhos, como eu, não vão alcançar, mas sobretudo a maioria dos jovens, principalmente, vão alcançar já um período bem melhor do que atravessamos no momento, onde a cada instante um cenário internacional como nacional. De verdade, se a gente for anotar um noticiário que as televisões do mundo todos transferem para os seus ouvintes, desses 7 bilhões e talvez 300 milhões de criaturas, é só de miséria, de desgraça, de infortúnio, de toda a qualidade de fraqueza humana ainda povoa a mente do ser humano. E nós que temos uma doutrina, a mais jovem de todas as doutrinas que serve de expressão, que não subestimamos o valor das diferentes crianças do mundo inteiro, desde os cultos africanos, ainda tradicionais, sem nenhuma evolução, vivendo as mesmas emoções de 2000 anos passados, como do Extremo Oriente, ainda com as tradições védicas predominando em grandes nações, particularmente a Índia, e de verdade hoje é o terceiro grupo mais expressivo numericamente, em forma de crença, que é o hinduísmo, e vem predominantemente o cristianismo e o islamismo como as forças mais preponderantes hoje, numericamente, e chamados crentes, se é que de verdade nós somos crentes de alguma coisa. Então nós que fazemos uma doutrina jovem, mas que temos uma particularidade que devemos realçar, com respeito a todos os fatos passados, as mensagens que nos foram entregues através dos 3.000 anos para cá, que, segundo as tradições védicas, elas têm mais de 4.000 anos, mas sem comprovação histórica. Mas desses 33 séculos para cá, nós temos um advento da unidade divina vista por Moisés, quando o politeísmo predominava ainda nas diferentes crenças existentes no mundo. E, como o monoteísmo mosaico e a sequência dos seus profetas, nós temos o livro mais lido do mundo, que é a Bíblia, que nós chamamos de sagrada, que deve ser sagrada mesmo, com muitas falhas ainda, frente às realidades tanto filosóficas como científicas, mas não deixa de ser uma revelação de altíssima importância para a própria humanidade, quando há de se convir que a nossa cultura, de maneira geral, é de origem judaica. Toda a civilização ocidental é de origem judaica. E temos ainda esse manancial de informações, a despeito de termos as revelações e as nomenclaturas dos deuses de forma ainda muito violenta, sem perdão e sem amor. Nós queremos reverenciamos aqueles que foram capazes de sair ainda das cavernas e depois de pouco tempo, quando começou a sociedade a se organizar, também começou a nascer a crença no homem de alguma coisa sobrenatural que ele definiu em cada linguagem, em cada cultura, ao alcance de seu entendimento. Mas nesses 33 séculos para lá, quando Moisés, como nós sabemos, historicamente, ele viveu mais ou menos no ano 1254 a.C. Há 36 séculos passados, veio essa mensagem, que nós chamamos,
que é o Velho Testamento, começar por ele, com a Torá, os seus 5 livros. Depois, uma sequência de profetas trouxeram uma contribuição na mesma linhagem e que só há 20 séculos passados veio de verdade o mais importante avatar que a história conhece no mundo. Mesmo que todos sejam reverenciados e adorados, mas na nossa concepção, no nosso entendimento, sem o patrocínio de culturas extraordinárias mesmo, já da área científica e mesmo filosófica, o cristianismo tem, no momento, um discurso ainda mais preponderante, mais forte e, de verdade, o que mais oferece esperança para o futuro do ser humano. Mas nós, que fazemos espiritismo, temos não somente 150 anos de existência. Mas quando o espiritismo surgiu, foi logo o período em que a humanidade mais brilhava, foi no período do iluminismo, em que os grandes enciclopedistas escreveram, de verdade, ou revelaram ao mundo uma cultura bem superior das massas, que em todos os tempos da história não alcançava assuntos de maior importância para a sua própria realidade, para a sua própria felicidade. Então, o espiritismo já veio quando a humanidade tinha conquistado os lauréis da inteligência através da filosofia, dos grandes pensadores, e já com o rebento da ciência através de Isaac Newton de 1678, quando ele apresentou os apontamentos matemáticos que nascia a física da gravitação universal. Uma sequência de pensadores enriqueceram a cultura humana e vem enriquecendo, sobretudo, da área científica. Da área metafísica, da área puramente religiosa, da crença espiritual, nós não evoluímos muito, só o espiritismo trouxe um discurso mais razoável, mais acessível para a razão em que vivemos num mundo ainda de muitos conflitos, sobretudo com a carência do amor. Nós acreditamos que Jesus, na nossa crença, a quem chamamos também o Senhor do Amor em várias doutrinas, das quais também fazemos parte, que, por exemplo, algumas doutrinas adjetivam Jesus como o Senhor do Amor. E, de verdade, o amor pregado por Jesus e vivenciado por ele extrapolou todos os limites dos profetas anteriores e posteriores. Lamentavelmente, ainda, com todo o progresso e todas as conquistas da nossa civilização, tanto na área científica como metafísica, como religiosa, o amor ainda é uma falácia na sociedade humana. A crise mundial que vivemos aqui em toda parte, em todos os quadrantes desse planeta, é falta de amor, não é falta de riquezas, porque o mundo inteiro, hoje, os mananciais em forma de moedas, cerca de 70 trilhões de dólares nós temos de recursos girando em torno desse planeta. E ainda convivemos com um continente como a África negra, que ainda permanece com o mesmo atraso do seu tempo, sofrendo ainda onde a mortalidade infantil desafia a nossa sensibilidade e o nosso coração. E nós perguntamos, falta de recursos, falta de cultura, falta realmente de ciência, não, porque a ciência médica no Ocidente tem progredido muito, se ainda temos doenças incuráveis, porque o ser humano ainda não evoluiu a ponto de merecer que o mundo divino bafeje as mentes dos homens de ciência para descobrir os medicamentos que curem todas as enfermidades que nos atormentam. Mas quando tivermos crédito, possivelmente o mundo espiritual soprará na mente dos grandes cientistas, nos seus colégios, nas suas universidades, os remédios para todos os males que infelicitam a criatura humana em forma de enfermidade. Mas na nossa maneira de entender e de estudar as coisas da vida, a nossa, a mais grave de todas as enfermidades do ser humano é o egoísmo, é a falta de amor que o egoísmo gera. E temos, dentro do espiritismo, lutado aqui em toda parte, mesmo sem a preocupação do número daqueles que frequentam,
que através da televisão, por exemplo, aqui agora nesse instante, como sempre, temos milhares de pessoas que acompanham os nossos trabalhos através da televisão. Chico Xavier, o nosso irmão, comunicou há poucos instantes, está também trabalhando para inaugurar uma rádio que vai funcionar 24 horas, não é isso, irmão? A rádio que nós estamos se organizando vai funcionar 24 horas, será mais uma voz levando essa mensagem de esperança que o Espiritismo trouxe há 150 anos passados. Então nós, sem querer fazer confronto ou procurarmos exaltar um pouco de vaidade que estamos melhor do que os demais, não. Respeitamos a crença de todas as criaturas, as grandes religiões, que de fato enchem os seus templos aqui em toda parte. Sem elas, possivelmente a humanidade seria bem pior do que é hoje. Então todas elas, de qualquer maneira, fazem algum bem. Quando transmitem alguma coisa de sobrenatural, um conceito que nada é sobrenatural, mas no nosso conceito relativo, podemos assim adjetivar as coisas sobrenaturais. Os fenômenos espíritos existem aqui, sempre existiram em todas as fases históricas. Em todos os compêndios mais antigos, há sempre a presença do sobrenatural que ninguém pode entender e que puxa na nomenclatura por anos mais diversos. Então, nós que fazemos espiritismo chamado cristão ou kardecista, como em homenagem ao codificador da nossa doutrina, tentamos fazer um trabalho de amor e um trabalho assistencial. Dificilmente uma casa espírita não tem algum trabalho social para ajudar um pouco a sociedade ainda profundamente desigual que fazemos. Toda casa espírita que nós conhecemos sempre tem alguma coisa a fazer. Ainda no dia de ontem, como fazemos há 40 anos, completando agora em agosto, mês que entra, daqui mais a 30 dias, a 28 dias, há 40 anos nós temos um trabalho social nessa casa. É pequeno, porque não temos condições de fazer ele com maior expressão. Mas temos 120 famílias aqui inscritas, que todos os meses nós, um certo sacrifício, damos uma feirinha, que chamamos de feirinha do amor, para suavizar ao menos por uma semana a fome e a miséria que campeia ainda no nosso meio, inclusive no nosso coração. E todas as casas que nós conhecemos sempre, todas têm alguma coisa a fazer. E temos uma certa alegria até de constatar que algumas igrejas evangélicas aqui em Campina Grande também fazem um trabalho muito bonito de assistência, de ajuda. A Igreja Católica tem também em sua parte, a despeito de ser a mais numerosa, que queria o maior número, mas parece que aqui, ao menos em Campina Grande, as igrejas evangélicas parece que estão superando a Igreja Católica no trabalho social, ajudando as pessoas que sofrem, sobretudo de fome e de miséria de toda a natureza, a diminuir os seus padecimentos. Mas, particularmente, as casas espíritas que nós conhecemos, todas aqui, têm trabalho social. Afora aquele trabalho dos passos magnéticos que o nosso irmão mostrou, que aqui, o Jacó vem lançar um livro agora no próximo mês, como, e todos em demais grupos, há sempre trabalhos e ensinamentos, e mesmo se numericamente ainda não somos expressivos, mas temos uma mensagem de esperança para os que sofrem. Ainda usamos as nossas mãos para o trabalho que chamamos de paz, que é uma infusão de energia amorosa para diminuir a dor do nosso próximo, e que temos alguma experiência nessa área, que às vezes ficamos mais tranquilos com respeito ao amanhã, através do trabalho que o Espiritismo nos adverte que realizemos, que é ser solidário com os nossos irmãos mais carentes, mais sofredores. Então, o que essa casa faz, há 40 anos, afora 8 anos, ela fazia o trabalho tão somente de pregação evangélica e de passos espirituais, e há 40 anos nós iniciamos um trabalho de assistência social, ajudando famílias profundamente carentes
particularmente começando num prostíbulo, que foi o primeiro núcleo que escolhemos para o nosso trabalho. O Baixo Meretriz de Campina Grande, chamado ainda hoje tradicional, onde fica um prédio velho, está caindo, mas que o movimento histórico não permitiu ser derrubado. O antigo, que foi talvez o cabaré mais moderno aqui do Nordeste, foi em Campina Grande, chamado Eldorado. Ainda existe o arcabouço velho dele, quase caindo, mas chegou a ser, no seu tempo, em 1936, quando foi fundado, foi o cassino dos românticos normais, mais importante aqui do Nordeste, que foi Eldorado. Basta dizer que, aquele período, até 1940 e tanto, Eldorado, inclusive, oferecia shows que famílias inteiras vinham assistir, de tão organizado que era. Basta dizer que o Eldorado tinha um comportamento que, lamentavelmente, hoje, com a nossa evolução e a nossa religiosidade, não fazemos. Por exemplo, o Eldorado, no seu período áureo, até 1950, nenhuma mulher podia beijar um homem dentro do próprio cassino. Só na intimidade dos seus aposentos podiam. Então, basta dizer que artistas famosos que vieram aqui a Campina Grande, no tempo que não tinha teatro, os shows eram no Eldorado. E as famílias, mais importantes, iam assistir, porque era um ambiente de profundo respeito. E tinha, só na intimidade dos seus aposentos, existiam as partes sensuais. Mas, publicamente, as mulheres não podiam beijar homem, nem tinha essa liberalidade tão grande que nós assistimos hoje. E a Casa do Caminho, quando começou esse trabalho, que hoje nós chamamos de Baixo Meretriz, começamos exatamente lá. Esse cassino, 40 e tantos anos depois, se transformou no primeiro teatro onde a Casa do Caminho iniciou um trabalho de assistência inicial, aquelas nossas irmãs, profundamente sofredoras, miseráveis, infelizes, porque elas, de verdade, a Manuel Pereira de Araújo, não eram prostituídas da alma, eram prostituídas do estômago. A história de quase todas elas era de miséria, era de fome, que fugiu dos seus redutos de miséria, que não tinha emprego, não tinha associação, não tinha nada. E o caminho mais fácil era a prostituição para sobreviver. E nós tivemos a coragem de, há 40 anos, de plantar esse trabalho lá. E depois estendemos para vários outros bairros. E o que fazemos ainda no dia de ontem, faltando mais um mês e pouco dias, no dia 27 de agosto, completa 40 anos, que nós iniciamos esse trabalho. Ele é muito gratificante, porque nós já o vimos como, não para aumentar a nossa bobagem em termos de vaidade, mas como uma espécie de consolo de que não foi inútil a nossa iniciativa de fazer esse trabalho. É que nós já tivemos a oportunidade de contactar com criaturas que encontramos já com a cabeça encanecida no prostíbulo da Manuel Pereira de Araújo, que é o antro da desgraça de Fortúnio Maior, de Campina Grande, é lá. E tivemos a oportunidade, por várias vezes, de velhas irmãs nossas que conhecemos lá, de quem nos tornamos amigos e irmãos, e depois de alguns anos, já no mundo dos desencarnados, várias tiveram contato conosco nessa casa, agradecendo o pouco que nós fizemos por elas. Então, é motivo de muita alegria para o nosso coração saber que aquele bem que a gente plantou, a Casa do Caminho plantou, há 40 anos passados, em vez de quando a gente colhe algumas flores, um perfume, nos dá muita alegria de velhas companheiras e velhas irmãs que dedicamos um apreço, um carinho muito grande, e elas ainda voltam a nos agradecer, já não com a miséria, com o infortúnio que nós encontramos. Então, muitas com a cabeça encanecida, que inclusive estrearam com o Franco Eldorado. Nós tivemos, inclusive, amizade pessoal com algumas, que foram fundadoras do Eldorado, desde a primeira noite do seu show. E nós guardamos ainda com muita ternura a sua fisionomia no nosso coração, na nossa mente,
porque essa casa proibiu que várias dessas irmãs continuassem esmolando para sobreviver. Porque depois que passou a juventude, passou uma certa idade de atração, várias ficaram mendigando, sobrevivendo, pedindo esmola. E a Casa do Caminho, a pastora dá assistência a essas irmãs, e elas não precisaram, até o último dia de viver, de mastro, e aos bancos das feiras pedir um punhadinho de farinha e de feijão. Então nós tivemos essa alegria, não por vaidade, porque a vaidade é uma coisa inócua, absurda, e contra a própria razão humana, mas a Casa do Caminho implantou esse trabalho. E ele permanece ainda com dificuldades, porque nós não temos recursos, nós não cobramos dízimo, temos para botar até essa expressão. Esse dízimo nós temos um pouco de restrição. Nós não queremos nunca a colaboração em forma de dízimo de ninguém. Temos colaboradores, amigos, de ideais que pensam como nós, que nos ajudam a levar à frente essas tarefas, mas não em forma de dízimo, não em forma de estipular valores ou pela renda de quem nos ajude. E meia dúzia de amigos que, junto a nós, realizamos há 40 anos esse trabalho de assistência às pessoas profundamente carentes, profundamente necessitadas. Afora teve um trabalho também de tentar dar alguma coisa a cerca de 60 crianças, no total, que nem todas estão presentes, todas as semanas, no sábado, estão aqui, recebendo uma aula de evangelização e um prato de alimento para não passar a noite com fome, como a maioria normalmente sempre passa. Então nós fazemos um trabalho modesto, mas profundamente gratificante dentro das nossas limitações. Gostaríamos que todas as instituições que têm verdadeiros cabedais, riquezas colossais, têm rendas até em bilhões de dólares, fizessem um trabalho social. Nós não podemos conviver e viver felizes sabendo que temos um continente, que temos um débito imenso para com ele, que é a África, porque 300 anos para se construir esse país foi com as mãos calejadas dos nossos irmãos negros africanos, apanhados como animais irracionais nas praias africanas. E nós construímos esse país com a mão negra, com o braço negro, com a cabeça preta. Às vezes nos lembramos de uma passagem que já citamos aqui, que sempre nos comove esse fato. Quando o imperador Pedro II governou esse Brasil por 49 anos, aquela alma profundamente encantadora e bela, que poucos brasileiros conhecem a sua história, que, lamentavelmente, as futilidades são muito valorizadas no Brasil, mas a cultura brasileira é muito modesta, nós praticamente pouco conhecemos da história do Brasil. E, de verdade, a Revolução, quando no seu auge, houve um período que exigia uma cadeira chamada de moral e cívica, e que a história do Brasil era obrigada a ser dada desde o primário até o secundário. Hoje, praticamente, certa feita, nós nos encontrávamos numa reunião de meio de pessoas de cultural relativamente muito boa, e eu fui fazer um teste assim, com as pessoas, a maioria com título superior, e perguntei a um bocado de amigos meus se eles lembravam que tinha sido o primeiro presidente do Brasil eleito. Nenhum sabia. Então nós não sabemos coisa nenhuma da própria história do Brasil, como ele evoluiu e como nós devemos aos nossos irmãos africanos o começo da função dessa nacionalidade, que, mercê da inteligência de um homem chamado José Bonifácio, o Brasil não é hoje, o território que hoje se chama Brasil, não é representado por três ou cinco países, cada um independente, dependendo de passaporte para a gente entrar num no outro. Porque, lamentavelmente, o movimento intelectual que liderou tanto a independência do Brasil como a proclamação da República, lamentavelmente, as facções defendiam as suas regiões. As próprias revoluções existentes, por exemplo, a de 1817 em Pernambuco,
como a Confederação do Equador também em Pernambuco. A pretensão, inclusive eram irmãos de maçonaria meu, a pretensão deles era formar uma república nordestina, começando da Alagoas ao Ceará. Os próprios maçons não tinham unidade de pensamento. E os que lideravam a província do Sul também queriam fundar um país com os 3 estados turistas, o Paraná, que pertenceu a São Paulo, o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul também lutaram, inspirado em mim. O movimento era também para formar uma república independente. Afora, o Sudeste, que também lutava, os estados que eram mais importantes, que era Minas Gerais, a população maior no tempo, e o Rio de Janeiro, eles também lutavam com São Paulo para formar. E mercê da inteligência e da cultura de Zé Bonifácio, que de verdade, no seu período da língua portuguesa foi o mais culto entre Portugal e Brasil, foi Zé Bonifácio mesmo, quem queira, quem não queira, os estudiosos mais sérios, foi ele que lutou e com muita dificuldade, com muita incompreensão, pela própria maçonaria, da qual ele entregou a Pedro I o primeiro no mestrado, que era ele que liderava, e a própria maçonaria era, em cada região, lutava para formar uma nação. E Zé Bonifácio foi, de verdade, o orientador que deu essa unidade, tá, para quando Dom João VI chegou aqui, em 1808, encontrou já o Brasil da forma que ainda hoje conhecemos, tão somente sem o Acre, que pertencia à Bolívia, que em 1903 o Barão de Rio Branco comprou por 15 milhões de dólares o território do Acre. Era a única região que não pertencia ao Brasil, que foi um trabalho que o Brasil deve muito a Zé Bonifácio, que foi quem liderou, junto com a princesa Leopoldina, de quem ele era amigo, a despeito de poucos anos de convivência, e lutou e fez a cabeça de Pedro I para liderar o Brasil e tornar o Brasil independente. Só assim foi reconhecido ele com Portugal em 1825. Então, o Brasil deve muito à raça negra que propôs. Então, lembrando um episódio do imperador Pedro II, que, a despeito de ter sido filho de rei, neto de rei, bisneto de rei, toda a realeza da Bragança de Portugal, ele teve a coragem de, desde o começo, como Pedro I também tinha pavor à escravidão, mas não pôde eliminar, porque a economia brasileira, sem a escravidão, o Brasil faliria. Não tinha braço trabalhador, de onde se importar. E depois, da Itália um pouco, e da Europa alguma pouca gente fora a Itália, que foi esses que povoaram os nossos estados sulistas, que ainda hoje predominam hoje uma herança genética mais europeia dos países sulistas. Mas é uma passagem do imperador Pedro II que nós lembramos com muito carinho, com muito afeto. Em 1866, ele dava uma audiência no palácio, que nosso irmão, que é lá do Carioca do Rio de Janeiro, conhece bem, o Palácio de São Cristóvão, onde Pedro II reinava. Ele dava audiência nas quintas-feiras à tarde, sobretudo aos injustiçados, à escrava, as pessoas que mais sofriam. Ele dava aquela audiência para socorrer os filhos do infortúnio, desamparados de tudo. E certa feita, eu gosto muito dessa história que é real, o patriota da vida de Pedro II, e muito comovente, sobretudo para um homem cuja origem foi marcada por toda a realeza do mundo. E certa feita, numa quinta-feira à tarde, chegava um negro velho escravo, que tinha conseguido viver a ponto de embranquecer a cabeça, que muitos não chegavam, naquele tempo o Brasil não tinha a idade média precária, não passava de 40 anos, mas esse negro velho escravo tinha a cabeça toda branca. E, na sua linguagem normal, que não podia ser outra, ele deixou o osso no chão, nas pés de Pedro II, e o tratou como o senhor branco, que era o tratamento maior que ele conhecia, em reverência àqueles que eram senhores. E simplesmente mostrou as mãos calejadas e feridas pelas marcas da escravidão que ainda lhe era cobrada. Senhor branco,
Nego velho está cansado de ser escravo, não dá mais. Aí mostrou as mãos sangrando. E sofrimento. Pedro II viu aquele momento, aquele homem escravo, plena escravidão. Ainda demoraria 22 anos para desaparecer. Pedro II fez ele sentar ao seu lado, ao seu lado, numa cadeira, não permitiu que ele pusesse no chão, humilhado, como era normal. Os brancos trataram os negros dessa forma, profundamente humilhante. E Pedro II teve palavras que eu considero uma espécie de um complemento de evangelho. Um homem com todas as marcas das bobagens humanas, das etnias, das raças. Chamaram um negro escravo, com a cabecinha branca, com as mãos feridas, chamá-la meu filho. Foi o tratamento que Pedro II deu àquele negro escravo, meu filho. Quando ele viu aquela história triste daquele homem, meu filho, tu sairás daqui hoje um homem livre, enquanto eu vou continuar escravo do povo brasileiro. Já imaginou um homem rei, filho de rei, neto de rei, tudo rei, toda a sua origem. Chamar um negro velho escravo com as mãos feridas de meu filho. Não só chamar de meu filho, pôs a mão na cabeça daquele negro velho escravo, chamando de meu filho, tu sairás daqui hoje um homem livre, enquanto eu vou continuar escravo do povo brasileiro. São passagens de imensa beleza, de imensa ternura, que lamentavelmente nós não cultivamos nem cultuamos. Quando aqui alguém consegue algum status no mundo econômico ou social, lamentavelmente as vaidades inóculas e ingênuas e tolas e ignorantes também, mesmo que alguém tenha diplomas dessa ou aquela universidade. Mas nós vemos assim que a família imperial brasileira, tudo que se fala, o tanto que a República, o tanto que se desejou, a República continuou massacrando os pobres e os pretos do mesmo jeito. Não parou. Não houve a igualdade racial, não houve nada. Ainda hoje nós temos um pouco de racismo, ainda não superamos esse racismo, a despeito do 13 de maio, assinado pela princesa Isabel, cujo ato foi registrado não só pelo lado humano, mas pelo lado divino, pelas falanges de Ismael. O ato que até comove também quando o patrocínio se ajoelha para entregar a caneta, a princesa Isabel para assinar a lei de 13 de maio, que só tinha 2 parágrafos, 2 artigos. Dessa data é extinta a escravidão no Brasil. Revogue-se as disposições em contrário. Foi somente isso, com poucas palavras, a princesa Isabel, que sabia, como João Alfredo, então ministro da Justiça, advertia que possivelmente ela perderia o trono. Ela disse que perderia quanto fosse necessário, mas no seu coração não cabia mais lugar para a escravidão. Então, meus irmãos, o Espiritismo tem e reverencia esses vultos que foram capazes de dar ao Brasil não somente discursos evangélicos, porque às vezes nós fazemos discursos tocantes e maviosos, cheios de beleza e de retórica, mas continuamos cultuando o egoísmo de todas as formas, seja de maneira política, seja de maneira econômica, mas lamentavelmente ainda não engrandecemos, mesmo com uma mensagem tão cheia de amor e de beleza que é o evangelho que quase toda casa tem no Brasil. Mas será que nós vivenciamos alguma coisa desse evangelho, que é a mansuetude, que é a bondade, que é a compreensão, que é a fraternidade, que é perdão 70 vezes 7? Será que esse evangelho é vivenciado por nós, que nos adjetivamos de cristãos e até falamos com certo orgulho da nossa crença, da nossa igreja em particular? O Espiritismo, então, meus irmãos, aborda um tema mais seco, menos suave, às vezes, para aqueles que estão nos escutando aqui em toda parte, porque às vezes o nosso programa, normalmente, 8, 10 estados do Brasil acompanham, já teve momentos até que o irmão revelou que até de Portugal teve gente que assistiu às nossas palestras aqui na Casa do Caminho, através da internet, da nossa televisão Chico Xavier. Então, meus irmãos, em lugar dos discursos pomposos e retóricos, sobretudo
dos grandes intelectuais do cristianismo, particularmente os teólogos, que estão a caste mais vaidosa possível, que nós, mesmo que não sejamos nada, não tenhamos diploma nenhum, a não ser o de motorista com a carteira vencida pela idade, nós temos que reconhecer que o amor que o Evangelho prega, o amor que Jesus vivenciou, ainda não está sendo levado a sério como devia ser. Nós fazemos um cristianismo de belezas oratórias, de discursos pomposos, com trabalhos literários de grande beleza, sobretudo dos nossos teólogos. Mas será que os nossos teólogos vivenciam o amar uns aos outros que Jesus nos ensinou e simplificou os seus ensinamentos? Possivelmente não. Então, a casa espírita, em lugar de primar pela retórica, pelo verbo escorrido, cheio de florilégio, evocando passagem ou um brilho oratório, essa preocupação de verdade não nos move muito a nossa ingênua vaidade. Achamos que o trabalho social é muito importante. A pregação da coisa real, aqueles fatos mais normais que nós participamos, que convivemos, que às vezes vale mais do que a vocação de um livro pomposo, cuja edição brilhou em vários cenários, às vezes no país inteiro, e que figura em quase todas as bibliotecas dos intelectuais. Nós, ao longo da nossa experiência no Espiritismo, já tivemos a oportunidade de não só comprovar que o Espiritismo, como diz o Kardec, que é uma doutrina filosófica, científica e religiosa também. E às vezes nós ficávamos pensando, será que o Espiritismo tem alguma conotação que possa ser adjetivada mesmo de científica? Tem. Será que os espíritos, como muitos intelectuais, não admitem o intercâmbio entre nós e os seres que passaram pela vida como nós, de forma encarnada, vivendo os mesmos sonhos, as mesmas fantasias, as mesmas ilusões? O Espiritismo acredita que, de verdade, é possível a comunicação tanto com espíritos felizes como com espíritos infelizes, de nossos irmãos. Aqueles que, descuidadamente, às vezes, podem ter sido proprietários ou grandes milionários e banqueiros, e no mundo espiritual não ser nada mais do que mendigos. Temos até uma passagem até aqui, são contadas pelos livros sagrados, em que certo rico fala para o nosso pai Abraão, que é o primeiro, foi o pai da raça judaica, de verdade foi Abraão, quando pede a Abraão para tirar a sua sede, a sua miséria, o seu infortúnio, a sua dor. Tinha sido muito rico e não tinha feito nenhum ato de generosidade. E quando Abraão conta a ele que não pode, onde ele se encontra, socorrê-lo, ele pede a Abraão que vá avisar os seus irmãos para não cometer as mesmas tolices, para não sofrer em termos espirituais. E Abraão disse que lá, admitiu ele que tinha os profetas, que eles tinham a quem ouvir. Não via porque não queria. Então somos nós ainda. Será que nós estamos diferentes daqueles a quem a passagem do rico, que falou Abraão pedindo ao menos um pouco d'água para passar a sua sede? Será que nós evoluímos espiritualmente? Somos capazes de realizar um trabalho de amor, com certa consciência, com certa humildade, sem que as ingênuas vaidades não nos toquem, não nos transformem em figurões também das religiões? Graças a Deus, até agora o Espiritismo ainda não quis usar nenhum dogma. Sim, ainda temos no nosso meio pessoas incultas, mas que são pessoas de fé, generosas, que se preocupam em poder ser útil, fazer alguma coisa pelo próximo. E nós somos muito felizes e estamos muito contentes com esses irmãos mesmo, de modéstia de conhecimento. Não podem ensinar a um douto, a um titulado assim, de uma cultura superior. Mas pode, pelo exemplo de bondade, pelo exemplo de trabalho, de honestidade, edificar também, ou complementar esse evangelho de bondade que Jesus nos deixou, cuja vivência ainda os cristãos estão brincando
uma espécie de cabra cega. Nós acreditamos muito em Jesus, choramos quando assistimos a Paixão de Cristo, representada de maneira brilhante pelos atores do mundo inteiro, mas quando saímos de momentos, às vezes, comoventes, diante do primeiro filho do infortúnio que batia à nossa porta, a coisa mais fácil é a gente dizer um não, bata na porta seguinte. Meus irmãos, então o Espiritismo, mesmo sem ter uma hierarquia de figurões, mas nós temos tido a alegria de ter tido pessoas como o Chico Xavier, cuja vida foi um manancial de trabalho, de sacrifício, desde criança, numa família numerosíssima, onde tudo sobrava, menos dinheiro, dificuldades, se não passava fome, mas a pobreza era muito grande. E o Chico, a despeito de ter aprendido só o 4º ano primário, foi capaz de nos deixar um patrimônio de grande importância para a nossa reflexão, por seus 400 e tantos trabalhos escritos e publicados para a reflexão das pessoas prudentes, para a reflexão daqueles que não se enganam tanto com as fantasias do dinheiro e das glórias humanas, das posições dos estados. Então, o Espiritismo tem, de verdade, através de pessoas singelas como nós, dado uma contribuição da maneira que pode, ensinando aquilo que é possível ao nosso alcance, mas, sobretudo, também, às vezes, botando as nossas mãos ainda calejadas, com muito sacrifício, porque ninguém aqui é dono de banco, nem dono de usina, nem de empresário. Nós somos uma comunidade de pessoas ainda relativamente pequena e pobres. E os poucos, como nós, que temos tão somente como sobrevivência um pouco mais de pão do que aqueles que estão nos arrabados mais distantes, em casebres infectos e miseráveis, nós temos uma condição menos miserável. Mas somos todos nós que fazemos espiritismo aqui. Por exemplo, eu não conheço nenhum rico aqui no espiritismo. Se existe algum rico, eu preciso que alguém me revele, porque eu não conheço ainda o espírito que está nessa casa há 48 anos, convivendo com os irmãos de todos os grupos. Não conheço nenhum milionário espírita. Se existe algum, eu gostaria até que se apresentado para ir reverenciar a sua glória. Mas não conheço. A maioria, de verdade, de pessoas de classe média e classe média baixa, não é classe alta. A classe média alta praticamente também não gosta de espiritismo. O espiritismo não faz suas festas pomposas, não tem seus clubes, onde oferece uma música de qualidade de atores ou cantores famosos. Nós não podemos oferecer nada disso a ninguém. Nós podemos oferecer somente o produto da nossa crença, da nossa fé, uma palavra de esperança aos filhos do infortúnio da dor. Aí queremos dizer aos irmãos que, às vezes, não por orgulho ou por vaidade, contamos alguns fatos que ninguém entenda que nele não vai nenhuma conotação de vaidade de qualquer natureza, porque consideramos a vaidade uma enfermidade terrível, cujo remédio não sabemos ainda como administrar. Mas nós tivemos a oportunidade, ao longo do tempo, aqui mesmo na Casa do Caminho, de socorrermos pessoas de outras religiões, católicas e evangélicas, em momentos difíceis, em que o sofrimento marcava de maneira muito forte, inclusive alguns médicos também de maneira forte, e nós, sem perder um recurso, sem conhecimento de nada daquilo que, por exemplo, particularmente dos médicos que nós tivemos a oportunidade de socorrer em momentos difíceis, uma doença que está atacando hoje cerca de 30% da comunidade mundial, que nós chamamos quase de doença da moda, ou de quase todo mundo querer fazer o que não pode, que é a depressão. Nós tivemos a oportunidade de tratar de vários médicos com depressão, e por felicidade nossa e felicidade deles, o trabalho dessa casa conseguiu curar o que o psicanalista mais famoso do Brasil cuidou e não conseguiu. E nós, sem ter conhecimento nem aplicar uma injeção, cuidamos dessas pessoas com a nossa simplicidade, com a nossa humildade, com a nossa pequena fé, porque também não temos uma fé tão grande, tão robusta, como a que Jesus nos aconselha, com a pequena fé que nós temos e um pouco de crença na assistência espiritual de uma falange de frade que dirige essa casa,
nós conseguimos tirar pessoas da depressão e devolver, que ainda hoje são vivas ainda, praticamente os médicos, cuidamos. E vários empresários também, em momentos difíceis com depressão, curiosamente, se tratando com os melhores médicos do Brasil, que também encontraram no nosso meio, na humildade do nosso trabalho, o socorro, como única condição que sempre fizemos e faremos sempre quando for necessário. Todas as vezes que uma pessoa de certa importância social ou titulada nos procura contando uma dificuldade, nós não prometemos o que não sabemos, prometemos que vamos orar, vamos fazer o que for possível para ajudá-la, mas não garantindo nada, porque não podemos garantir que não temos esse poder. Mas tão somente condicionamos uma coisa, que não recebemos dinheiro nem presente de ninguém pelo pequeno bem que a gente consegue fazer. Então nós fizemos alguma coisa por várias pessoas e por vários médicos. E sempre o preço da moeda era isso. Não aceitamos nem dinheiro nem presente de ninguém. Se aceitamos colaboração de alguns de amigos, mas curiosamente esses que nos ajudam nunca precisaram da Casa do Caminho para nada. Curiosamente, né? Os que ajudam da Casa do Caminho para a gente dar essas 120 feiras, nenhum é espírita, curiosamente. São pessoas amigas que acreditam que nós agimos com honestidade e que nos ajudam a levar à frente um trabalho na sensibilidade dos seus corações, nos premiam, nos ajudando a levar à frente essas tarefas. E sempre aqueles que têm recursos e já estamos com pessoas relativamente ricas, a linguagem realmente profana. E sempre dizendo, de maneira nenhuma recebemos nada. Às vezes eu costumo dizer, para como uma maneira meio engraçada, e certa feita recebemos um pequeno trabalho que realizamos com uma pessoa de classe A muito sofredora. É que certa feita num trabalho muito árduo, quando eu terminei, estava cansado, aí me ofereceram um copo de suco de laranja, eu queria o que queria. Foi o que eu recebi, esse presente, um copo de suco de laranja, porque tinham me cansado. E nessa da vontade divina, a criatura que estava se acabando, quando nós saímos, deixamos a pessoa sorrindo. Um pouco da misericórdia de Deus, através das falanges dos frades que dirigem essa casa, a Pedro Francisco de Assis. E o empresário, já muito, curiosamente evangélica, também bateu a nossa porta num momento difícil, e nós tivemos a alegria de afastar os seus problemas só com as nossas preces, só com as nossas mãos pequenas e pobres. E sempre dizendo no fim, não recebemos nada. Isso não nos envaidece, nos dá mais tranquilidade de que o trabalho que estamos fazendo tem as bênçãos do céu. Um pouco que doamos, porque nada é nosso, tudo aqui pertence à divindade cósmica, todos os bens materiais, essas riquezas colossais, esses 70 trilhões de dólares que giram na mão de poucas pessoas no mundo inteiro, um dia tudo vai virar pó, vai desaparecer da paisagem desse planeta até o esquecimento. Mas o bem, o pão humilde que a gente deu um dia, que a gente foi capaz de dividir com a casa humilde, a um dos filhos do infortúnio, da dor e da desgraça, esse pão tem recompensa, porque nós convivemos muitas e muitas vezes com seres de outras dimensões. E sempre encontramos muitos que lamentam o bem que não fizeram. Então a prova que a maior religião do mundo para nós não é a doutrina dos espíritos, é o amor que podemos vivenciar em qualquer religião ou fora de qualquer religião. Acreditamos mesmo que os céus, se existia essa região, que até hoje nenhum cientista comprovou para que lado fica, na nossa compreensão é um estado de consciência humana, quando a nossa consciência se purifica e santifica, nós entramos no estado célico. Enquanto não tivermos essa região assim, esse paraíso, esse oásis, achamos romântico e acreditamos que há realmente regiões privilegiadas. Mas nada como as religiões pregam,
de um reinado de sonhadores, com um príncipe poderoso lá num trono. Não acreditamos nessa religiosidade. Respeitamos a crença de todo mundo, mas nós particularmente não acreditamos. Então, meus irmãos, a Casa do Caminho fica muito feliz com a visita dos irmãos, particularmente mineiros, que visitam nessa noite e que tiveram o privilégio de albergar e ter como um cidadão, que eu considero o mais ilustre do Brasil, que inclusive foi escolhido inclusive por um programa que o SBT chateou no Brasil. Qual tinha sido o maior brasileiro de todos esses 500 anos de história do Brasil. E foi um homem humilde que foi operário desde criança, que manteve humilde até a morte aos 92 anos, chamado de Chico Franciscano Xavier, e que ele, como Minas, foi de verdade sempre a tentação dos europeus vir para o Brasil, porque foi o estado que mais deu ouro, pela ganância, até um Fabiano de Quisqueiro, que o nome seja o que meus pais pusessem em mim. Quando veio para o Brasil, Fabiano quis veio também na intenção de ser rico. E chegou até a ser meio rico. Até um dia em que, quando os seus colegas, preocupados porque ele não procurava as jovens encantadoras que faziam as noitadas alegres do Rio de Janeiro, de 300 anos passados, e acharam que ele era muito tímido e quiseram que ele participasse, já que ele tinha uma condição financeira já relativamente tranquila. E naquele dia, Fabiano de Quispe desistiu, quando os colegas puseram no seu quarto de dormir uma jovem sonhadora e encantadora. E se transformou, o nome dele era João Barbosa, e se transformou em Fabiano de Quispe, que é o meu nome. E esse irmão que vem dando ao Brasil, deu ao Brasil, veio com o sonho de ser rico, e deu ao Brasil um tesouro de bondade e de amor, através daquele convento de Santo Antônio, que meu irmão conhece muito, lá no Rio de Janeiro, onde ele abandonou a pequena riqueza que possuía, dando metade dos seus familiares que tinha deixado em Portugal, a metade do convento de Santo Antônio, para os nossos irmãos aceitarem ele como modesto servo, que é o seu primeiro trabalho, foi ser jardineiro e depois foi ser lavador de pratos do convento. Então, são essas lembranças muito caras, e nós agradecemos a visita dos nossos irmãos, particularmente as irmãs mineiras, abraçando-os com o nosso coração cheio de alegria por sua presença, abraçando os irmãos que nos acompanham através da TV Chico Xavier, e dizendo a todos que desejamos que essa semana que vai começar a partir desse instante, sejam de bênçãos copiosas na vida de todos os irmãos, distantes pela televisão e presentes nesse momento na Casa do Caminho, que as bênçãos de Jesus enriqueçam os seus corações de muita bondade, de muito amor, de muita saúde no corpo e na alma, e que suas realizações mais nobres sejam conquistadas no mais breve espaço de tempo, que não percam a fé na esperança, porque o Brasil, segundo nos dizem os seus missionários, particularmente os que nós acreditamos que falaram em nome do mundo divino, o Brasil será no futuro, nessa parte cheia de conflitos, de problemas, de desemprego de hoje, mas será a nova geração da esperança do mundo, será a pátria por excelência do Evangelho de Jesus, onde todos nós um dia estaremos todos felizes sob o palio sagrado daquele que foi e será sempre a mais alta manifestação divina que passou pela terra, Jesus, o Filho de Maria e o Filho de José. Obrigado pela paciência, desculpe o cansaço e desculpe, sobretudo, mais uma vez, porque os velhos não sabem o que dizem. Então não levem a sério o que eu disse, porque a velhice, às vezes, mistura a nossa cabeça e o que a gente diz não é grande coisa. Mas eu agradeço pela paciência, desejando que, de verdade, a rosa aqui te continue florindo no coração de todos. Obrigado pela paciência.
Pai, então, duas comunidades.